Marcos 4, 14 a 20. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Mas tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma sorte, os que recebem a semente sob pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100, por um. A semente é a palavra de Deus. Como uma semente, a palavra tem tudo em si mesmo, tem tudo dentro dela. Os terrenos que não dão fruto são aqueles onde foi semeada a semente, mas são terrenos que estão junto do caminho, ou sobre pedregais, ou entre espinhos. Estes terrenos falam dos corações, como Jesus diz aqui explicando esta parábola. Estes corações, como diz João 3,19, são aqueles que amam mais as trevas do que a luz. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. O terreno junto ao caminho fala daqueles que, amando mais as trevas do que a luz, quando a semente, a palavra, é semeada nos seus corações, Satanás tira a palavra que foi semeada nos seus corações, porque eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por isso, Satanás tem poder, autoridade sobre eles e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. O terreno sobre pedregais fala daqueles que, amando mais as trevas do que a luz, quando a semente é semeada, embora recebam logo com prazer a semente, recebam com prazer a palavra, porque têm que vir para a luz, isso vai provocar tribulação e perseguição. Sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra. A palavra fala-os vir um pouco para a luz, mas isso causa perseguição e tribulação. E Deus permite a perseguição e tribulação para quebrar a dureza do coração, para quebrar os pedregais. Mas como amam mais as trevas do que a luz, porque amaram mais as trevas do que a luz, as suas obras não eram boas, eram más, logo se escandalizam com as tribulações e as perseguições. E o terreno que a semente caiu entre espinhos fala daqueles que, amando mais as trevas do que a luz, não estão dispostos a deixar a mentalidade das trevas. Eles ouvem a palavra, mas a mentalidade das trevas são os cuidados deste mundo, a mentalidade do mundo, o desejo de controlar, de dominar, os enganos das riquezas, o desejo das riquezas passageiras, o ter uma posição, as ambições de outras coisas, posição, reconhecimento dos homens, etc., impedem que a semente dê fruto, porque amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Estes terrenos são os corações daqueles, como diz aqui em João, que aborrecem a luz, porque todo o que faz o mal aborrece a luz. Não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o terreno bom, aquele terreno onde a semente caiu e é um bom terreno, é uma boa terra, é aquele que ouve a palavra e a recebe. Como diz João 3,21, são aqueles que praticam a verdade, vêm para a luz. Aqueles que abraçam a verdade sobre si mesmos, vêm para a luz e algo acontece. Há fruto, dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Dão fruto não porque são melhores do que os outros, mas porque na luz, na confissão do seu pecado, no seu desejo da verdade, Deus passa a gerar vida neles, passa a gerar fruto. Ou seja, as suas obras são manifestas porque são feitas em Deus. É Deus que gera este fruto
30, 60 e 100. O bom terreno é o coração daquele que vem para a luz, para que o fruto apareça. E quando aparece, ele vai reconhecer e vai dizer a todos que foi Deus. Esse fruto, essas obras, não foi ele que gerou. Foi a semente que tem tudo em si mesmo para dar fruto. Ela vai gerar. É Deus que opera esse milagre.